Duas montanhas, dois montes se destacam na Bíblia. O Monte Sinai, onde a lei foi entregue, e o Monte Sião, onde o Calvário aconteceu. No Monte Sião, nós falamos sobre graça, a graça, o pacto incondicional. No Monte Sinai, nós falamos sobre a lei e nós falamos sobre um pacto condicional, onde era necessário que o homem fizesse certas coisas para manter o pacto vivo. Mas existe uma terceira montanha, um terceiro monte, que está entre esses dois montes. É um monte híbrido, de lei e graça. Esse terceiro monte é um monte criado pelos pregadores. Os Gálatas já tiveram experiência com esse monte, porque é um monte híbrido. Não é puramente a lei, porque ninguém na dispensação cristã prega puramente a lei, deixando de lado o Calvário, mas também não é 100% a graça, 100% o Calvário, o Monte Sião, porque as pregações, como a exemplo dos Gálatas, as pregações atuais, são pregações misturadas, um pouquinho de graça e um pouquinho de lei. Então, isso tem gerado um terceiro monte, e isso tem trazido muita confusão e também insatisfação, frustração e problemas para o seio da igreja. Esse terceiro monte, esse monte híbrido entre graça e lei, esse monte galaciano, tem produzido um cristianismo exausto, cansado, de fardo pesado, um cristianismo que tem tirado totalmente as forças da igreja. Porque é um cristianismo criado pelo homem, é um monte híbrido criado pelo homem. Quando Deus disse para Abraão sacrificar Isaque, ele disse: eu te mostrarei o monte. Ele não disse o monte, ele disse: caminhe em tal direção e eu te mostrarei o monte no qual você deve sacrificar o seu filho. Isso é um tipo. Deus tem que revelar o monte, ou a pessoa vai viver ou no primeiro monte, através de moralidade e legalismo, que é o Monte Sinai, só se cuidando do aspecto moral. Tem muita gente tentando viver nesse monte. Ou nesse monte híbrido, criado pela cabeça dos líderes, que é uma mistura de lei e graça. É necessário que Deus mostre o monte. Ele diz: eu te mostrarei o monte. Assim como mostrou para Abraão, Deus precisa revelar a você o Monte Sião, o monte onde a graça acontece, um monte que não é híbrido, um monte que não é misturado, um monte onde está a cruz e a salvação somente em Jesus Cristo.